Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu quero refletir com você sobre esse tema tão importante que é solidariedade em Richard Hort. E nossa habilidade para a nossa aula é questionar a realidade social e planejar ações de ação solidária. E o Richard Hort, ele é um filósofo estadunidense, ele nasceu em 1931 e veio a falecer em 2007. E solidariedade é um tema tão importante nos nossos dias atuais, é tão fundamental esse conceito. E quando nós observamos a sociedade e observamos tantas pessoas que nos nossos dias estão passando por tantas lutas, nós vemos aí pessoas tentando sair de seus países, das suas realidades sociais, buscando uma condição de vida melhor, né? Então, muitas pessoas saem de seus países tentando uma vida melhor, buscando uma melhor condição de vida por conta da desigualdade, da violência, dos conflitos, das guerras. E você certamente deve conhecer muitos países que estão em conflitos e países que estão passando por dificuldades, principalmente nesse ano de 2021, com a questão da pandemia. Além dos campos de refugiados que são aí aos montes, né, espalhados pelos cantos da terra. E aí, principalmente as crianças, as mulheres, né, as pessoas indefesas, diante do conflito militar, sofrem e padecem com tudo isso. E aí, o que é solidariedade? O que você entende por solidariedade? Bom, segundo o dicionário, solidariedade é a qualidade de solidário, de quem está disposto a ajudar, a acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. Também é uma manifestação do sentimento, né, de socorrer o outro, tá? E esse filósofo, esse pensador, né, estadunidense, o Richard Roth, ele escreveu um livro, A Filosofia, né, dentro desse contexto de solidariedade que ele pontua assim com muita propriedade e coloca para a gente que, né, existe aquilo que a gente pode fazer para mudar a realidade dos outros, né, dentro das suas obras. Há uma obra interessante dele que é Contingência, Ironia e Solidariedade, e outra obra, Filosofia como Política Cultural. E a filosofia, né, ela traz para nós esse conceito tão pertinente, tão rico, que é a solidariedade. Há um autor, um escritor tcheco, né, nasceu em Praga, o Franz Kafka. Ele vai dizer que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, tá? Eu respeito o outro porque ele é humano, porque ele é um ser humano, porque ele é pessoa e merece o meu respeito. O Eduardo Galeano, escritor uruguaio, né, um grande pensador, nascido em 1940 e veio a falecer em 2015. O Galeano dizia o seguinte: eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito o que aprender com as outras pessoas, diz o Eduardo Galeano. E aí o grande escritor Exupéry, né, autor do Pequeno Príncipe, escritor francês, né, aviador, ele diz o seguinte: eu não acredito em caridade, né? E ele vai pontuar que essa questão da caridade ou a questão da empatia com o outro, né, é fundamental para a sociedade. E aí essa ideia de que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Você tem que demonstrar, né, esse apreço, esse amor, esse respeito pelo outro. A figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o exemplo máximo de solidariedade para toda a humanidade. Muito bem. Bom, sobre essa questão da solidariedade, nós vemos na história muitos gestos de solidariedade em relação
aos excluídos da sociedade, né? As pessoas que são marginalizadas na sociedade, pessoas que muitas vezes, por conta da sua cultura, e nós vemos isso em sociologia, né? Porque durante toda a história as mulheres foram privadas do direito, né? Inclusive no Brasil, as mulheres começaram a votar aí em meados de 1930, também não se podiam candidatar a cargos, né? Então, durante muito tempo na história da sociedade, pessoas até com pessoas doentes eram consideradas excluídas, né? Por exemplo, o paralítico, né? O enfermo, tá? O leproso. Então, são pessoas que muitas vezes eram marginalizadas da sociedade. E o pobre, o excluído, né? Ele não era visto de maneira positiva, né? Pela elite da sociedade. E o Roth vai colocar a questão da filosofia fundacional versus filosofia edificante. O que seria a filosofia fundacional? Ela remonta à Grécia Antiga, está falando de fundamento, né? A filosofia grega propriamente dita, enquanto fundacional, porque ela é teórica, ela é abstrata, né? E aí nós lembramos dos filósofos gregos, dos pensadores gregos, né? Dos primórdios, que estão estudando o universo, a cosmologia, né? A cosmogonia, né? E a filosofia fundacional, ela é profundamente teórica e abstrata, né? E o Roth vai colocar que existe uma segunda vertente, uma segunda leitura, que é a filosofia edificante. E aí essa filosofia edificante seria o pragmatismo, porque se refere às coisas práticas do nosso dia a dia, tá? Então, hoje, na nossa sociedade, há pessoas de várias linhas teológicas, filosóficas, que com seu estilo de vida, né, mostram coisas úteis, né? A nossa vida, eu particularmente aqui tem o Josué Gonçalves, a Joyce Meyer, né, que é uma leitora norte-americana, o Ed Renekiewicz, tá? O Max Lucado, e são alguns pensadores contemporâneos da nossa época, dos nossos dias, né, que contribuem com o seu pensamento e contribuem muito, né, com a sua literatura, com a sua visão de mundo, para que as pessoas possam ser edificadas, as pessoas recebam coisas boas, né? O Richard Roth vai falar no seu livro Contingência, Ironia e Solidariedade, vai falar do ser solidário. Ser solidário significa agir segundo a intenção em relação a um nós. O que é esse um nós? E aí ele vai colocar, né, com muita propriedade, esse conceito tão importante, que é a capacidade de julgar insignificante algumas diferenças, né, que há entre os seres humanos, como questão de diferenças tribais, de costumes, de hábitos, de pensamento, né? E o que é importante, o que é relevante, é você defender o outro, né? Você ampliar o seu campo de nós, não é nós somente aquele que está próximo, né? A gente vê aí, por exemplo, essa história do cuidado com o outro, de respeitar o outro na sua singularidade, né? Com aquilo que ele tem de importante, com aquilo que ele tem de valor. E há essa cena aqui do filme Lucas, né? E aí nós temos uma questão para vocês estarem respondendo, que é a seguinte: a solidariedade pode ser ensinada? E sim, ela pode. E se pode, você justifica com exemplos, né? Você pode ensinar alguém a ser solidário, tá? Então isso é importante. Uma segunda ideia é como criar uma filosofia da solidariedade. O que é essa filosofia da solidariedade? Filosofia é o modo de viver, de pensar das pessoas. Todo mundo tem uma filosofia de vida. Todo mundo tem um jeito de pensar e de viver. Então a nossa indagação é possível ensinar as pessoas a ser solidárias e é possível ensinar as pessoas a viver essa solidariedade, tá? Então são duas indagações que eu te convido a estar pensando e respondendo aí, tá bom? Bom, essa é a nossa aula de filosofia. Espero que tenha esclarecido o conceito de solidariedade segundo Richard Roth. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula.